A partir de agora, nós temos o prazer e a honra de conversar aqui na TC News, no seu almoço de negócios, com Márcio Aguiar, diretor responsável pela divisão de Enterprise da NVIDIA na América Latina. Márcio, boa tarde. Para nós é uma alegria imensa recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês e com essa audiência aí que nos vê e nos ouve nesse momento. Márcio, você vai conversar comigo, com a minha colega de trabalho, jornalista Sandra Lacerda, e também com o nosso comentarista Gabriel Junqueira. É justamente o Gabriel Junqueira que vai te fazer a primeira pergunta. Fica à vontade, Junqueira. Bom, Márcio, primeiramente, boa tarde, um prazer estar falando com você, né? Essa semana a NVIDIA atingiu a marca de 4 trilhões de dólares de valor de mercado, sendo a primeira empresa a conseguir essa marca, né? Então a pergunta que eu faço para você é justamente essa. A gente está falando aqui com um público de investidores, muitos investidores esses que gostam da tese da NVIDIA. O quanto você acha sustentável essa marca de 4 trilhões de dólares de valor de mercado a longo prazo? O quanto você acha que a tese de AI ainda não chegou nos seus múltiplos ideais? Então, vamos lá. Esse resultado, na verdade, é um fruto de um trabalho que a gente tem fazendo aí há 15 anos. Um trabalho, vamos dizer assim, de formiguinha, né? Mostrando novos conceitos computacionais, desenvolvendo novas ferramentas de software, desenvolvendo novas arquiteturas de hardware para atender a essa indústria que demanda muito poder computacional. O que a gente vive hoje na suposta era da inteligência artificial moderna, né? Eu digo suposta porque a inteligência artificial já está aí no mercado há muitos anos, só que até então não havia tanto processamento dedicado para atender essa demanda computacional como se tem hoje. Então nós, como NVIDIA, na verdade, a gente sempre fala isso, a gente está apenas começando nessa jornada de inovação. Então, assim, hoje, por maior que o mercado aí, grato de ver esse rendimento de 4 trilhões de dólares, mas nós temos ainda muito a alcançar, né? Então, eu já venho desde 2022 comentando aí em várias entrevistas, muita gente já em 2022 achava que estávamos no boom da inteligência artificial. Não tem um boom, não tem um topo, isso aqui é uma jornada tecnológica, uma inovação tecnológica, onde todos nós somos cada vez mais ávidos usuários de plataformas computacionais que demandam muito poder de processamento das GPUs que a gente desenvolve. Então a NVIDIA, ao longo desses anos, ela também vem se transformando. Antes era uma empresa que fabricava os chips, que vão dentro das GPUs, né, que são as unidades de processamento gráfico. Depois a gente começou a desenvolver sistemas, ou seja, configurações de servidores para atender essa demanda computacional que nós já víamos que ia ser crescente. Depois nós migramos para uma companhia que montávamos data center, ou seja, arquiteturas de referência para as empresas que montam data center, montar o seu equipamento mais rapidamente e entregar isso ao mercado. E hoje a gente se posiciona como uma empresa que está oferecendo toda a infraestrutura de um data center, né? A gente não só tem os chips, como nós temos também as placas de rede, as arquiteturas de GPU, a parte de cabeamento, de networking, e isso facilita bastante a vida dos nossos parceiros e clientes que estão aí correndo atrás para montar seus data centers para atender essa demanda computacional crescente das empresas. Márcio, boa tarde, é um prazer ter o senhor aqui no nosso programa. Eu queria saber se a América Latina já representa uma fatia relevante da NVIDIA, na receita global da NVIDIA, e também se existe alguma meta para essa participação. Então, vamos lá. A América Latina, obviamente, é importante. Se formos falar em termos de números absolutos, ela vai variar entre 4% a 6%. Aí você vai me dizer, pô, mas isso é muito pouco. Não, é porque, de novo, a nossa maneira de ir ao mercado a nível global, tá? Nós atuamos sempre através de parceiros. Então, assim, a gente vende muito, por exemplo, nos Estados Unidos, para os grandes provedores de cloud, né? Seja Oracle, Microsoft, Google, Amazon, eles compram grandes volumes de GPU da NVIDIA
nos Estados Unidos, e de lá eles distribuem para os seus diversos países, seus diversos data centers. Nós não ficamos mensurando o quanto dessas GPUs descem para o Brasil ou para a América Latina. Então, assim, muito da minha receita que hoje eu monitoro são projetos nos quais nós nos envolvemos com o cliente final, geramos a demanda e os nossos outros parceiros, que a gente chama de OEM, que seriam a Lenovo, a Dell, a HP, a Atos, que são empresas que estão aqui atuando no Brasil, vendem para os clientes como soluções que a gente chama em inglês de on-premise. Então, assim, nós temos essa visão desse número entre 4% a 6%. Ele vai variar muito porque, de novo, 80% do workload que é rodado na nossa região, ele está na nuvem. E por questões aí de contratos comerciais que temos com os grandes CSPs, eles não têm nenhuma obrigação de nos compartilhar quem está utilizando, como estão utilizando. Mas, de novo, o nosso trabalho da nossa equipe local e a nível também global é de estar levando novos conceitos inovadores nas empresas e elas saem ao mercado para adquirir das nossas arquiteturas de software e hardware. Então, assim, a América Latina é importante, que nós estamos vendo agora também é um movimento muito grande, vindo de vários governos, né? Nós temos uma iniciativa de soberania de IA, então o Brasil tem um plano de inteligência artificial, agora a gente está falando muito com o México, nós já temos convênios com o Chile, com El Salvador, com Curaçao. Hoje eu acabei de receber aqui uma notícia que o Curaçao vai estar montando o primeiro data center para atender a demanda do país em questão de capacitar os seus pesquisadores, capacitar os seus engenheiros para que eles possam estar melhor utilizando os dados daquele país, tá? Então essa é a NVIDIA. A gente, por mais que eu seja o responsável pela América Latina, eu faço parte de um time global e o time global é o que move toda essa máquina de inovação tecnológica que a gente está vivendo hoje. Márcio, quero aproveitar para te ouvir a respeito de um assunto muito factual que nós estávamos acompanhando e conversando sobre antes do início aqui da nossa entrevista, que é a questão tarifária. Um verdadeiro vespeiro tarifário que agora chega também ao Brasil, mas que pode também atingir outros países aqui da América Latina. Como isso impacta os negócios da NVIDIA de maneira direta ou indireta? Como vocês estão tratando esse assunto na companhia, por gentileza? Não, perfeito. Por mais que esse anúncio recente tenha sido feito aí pelo Trump, já existe uma tarifa muito alta nas nossas GPUs, né? Hoje o Brasil, por exemplo, independente aí desses acordos aí que estão acontecendo, para ser bem positivo, já tem uma tarifa de mais ou menos 65%, o que se torna, vamos dizer assim, inviável ou é um fator limitante para as empresas privadas fazerem investimentos no Brasil. Temos muitos clientes brasileiros, não multinacionais, mas clientes brasileiros, que hoje rodam os seus workloads de inteligência artificial em outros países, por questões justamente tributárias, por questões financeiras. O governo federal, né, ele tem um plano de antecipar a reforma tributária para reduzir o custo de importação nas GPUs, em componentes para data center. Isso estava para ser votado no Senado Federal, mas obviamente houveram aí outros fatores que estão tendo atenção maior por parte do governo, e isso com certeza deve impactar um pouco o plano do Brasil se tornar um pouco mais relevante em atrair investimentos de data center para o país, né? Então, assim, o que o governo ia fazer era antecipar o chamado Redata, que estaria entrando em efeito em 2035 para 2026, para que as empresas privadas pudessem vir com mais confiança e fazer investimento no Brasil. Obviamente, esse anúncio recente do Trump, ainda temos que estudar, né? Isso é algo que tomara que não venha acontecer, porque não só impactaria a NVIDIA, mas toda essa cadeia na qual a gente está inserido e, consequentemente, as empresas, né, que, principalmente as que vivem de exportação, todos vão ter que dar uma resetada, uma repensada em como melhor aplicar os seus recursos. Junqueira?
Bom, Márcio, quando a gente fala de NVIDIA hoje, né, o call de resultados, o resultado trimestral da empresa é quase que um evento marcado na agenda de todos os analistas de mercado, né? E uma das grandes preocupações que a gente tem é de uma possível desaceleração nos resultados, porque a gente sabe muito bem que o mercado de inteligência artificial ele acaba tendo alguns gargalos, principalmente em termos de energia, né? A gente já vem tendo muitas discussões desse consumo, o CAPEX necessário para poder rodar toda a capacidade da inteligência artificial. E a pergunta vem justamente como que a NVIDIA vem se preparando, se você vê algum cenário em que essa desaceleração é um risco latente aqui do papel, enfim, como que vocês enxergam esses riscos para a tese de NVIDIA? Vamos lá, então esses cenários adversos para nós sempre foi muito comum, tá? Porque tudo que nós fizemos sempre foi à frente do mercado, sempre foi antes do... a gente sempre está abrindo novos mercados, então essas dúvidas para nós sempre foram frequentes. Obviamente, nos últimos 2 anos, desde que a OpenAI anunciou ali o treinamento do ChatGPT com milhares e milhares de GPUs da NVIDIA, mais de 10 mil GPUs, isso chamou a atenção de que se faz necessário ter grandes data centers. Do nosso lado, nós, NVIDIA, todas as gerações novas de hardware que lançamos, todas as otimizações de software que também lançamos, elas visam trazer mais poder computacional e menos consumo. Então, desde 2022, para ser assim bem preciso, várias empresas com as quais nós não tínhamos tanta relação direta, empresas que são focadas em dar data centers, empresas que são focadas em oferecer a infraestrutura para refrigerar os data centers, hoje estão ali lado a lado da NVIDIA, olhando e para entender o que eles precisam de se capacitar para manter essa demanda computacional, que ela só vai crescer. A gente não consegue hoje ver um limite, uma limitação, um downsize dessa necessidade de processamento. Ele está cada vez mais escalável, ele está cada vez mais acelerado do que nós imaginávamos. Tínhamos noção? Tínhamos, mas não tanto o início. Obviamente, a aceleração final, última, foi em 2022, né, quando o ChatGPT veio a público, e até então as empresas estavam na dúvida ou não se aquilo era algo que iria trazer competitividade para os seus negócios, e o que a gente vê hoje em 2025 e até 2026, nós temos um trabalho de alocação de GPUs muito bem feito, muito bem executado para se conseguir entregar ao mercado o crescimento que ele espera e, obviamente, atender toda essa demanda computacional dos nossos clientes. E olha que também a gente vem trabalhando com diversas imposições do governo americano, seguindo as regras do governo americano, em imposições de não poder vender para determinados países, que, obviamente, se não tivéssemos tantas restrições, estaríamos crescendo ainda a largos passos, mas eu diria para você que nesses próximos 4 semestres aí, mais ou menos, a gente vai continuar vendo essa linha de crescimento sendo crescente. E isso, se quem quiser pegar entrevista minha lá em 2022, 2021, a gente já estava antecipando todo esse crescimento. Então, de novo, como a gente já trabalha com a visão de novos mercados, de novos conceitos computacionais, a gente também tem essa obrigatoriedade de estar acompanhando e entregando o que há de melhor para o nosso ecossistema. Nós estamos conversando com Márcio Aguiar, responsável pela divisão de Enterprise da NVIDIA na América Latina, uma das vozes mais importantes da companhia aqui para a região da América Latina. É uma alegria recebê-lo. Aproveito também para agradecer ao Elton, a Isa, toda a assessoria de imprensa que ajudou a tirar essa conversa do papel. Conversa que está sendo amplamente elogiada pelos nossos investidores, pelas investidoras que nos acompanham. Falamos agora para um TC de audiência, são praticamente 1.800 pessoas nos acompanhando de forma simultânea. Temos 1.929 likes aqui na nossa transmissão. Você nos ajuda, deixa aí também o seu like. E é claro que a audiência, viu, Márcio? Participa, manda pergunta, quer fazer parte desse encontro. E, portanto, agora vamos fazer 2 perguntas do nosso público. Uma do Samir, que chegou pelo WhatsApp, e outra que chegou aqui no nosso canal do YouTube. Começando pelo YouTube. Vini, por gentileza,
pergunte ao Márcio sobre concorrência, considerando, claro, a região que ele cuida na América Latina, sobre empresas chinesas que atuam no mesmo segmento da NVIDIA. É uma preocupação? Pergunta que chega para você aqui da nossa audiência, Márcio. Não, com certeza a gente está sempre atento a essa movimentação do mercado. A gente sabe do potencial das empresas chinesas esse é um dos motivos dessa, vamos dizer assim, desse conflito de interesse aí entre Estados Unidos e China. Nós, como NVIDIA, nós sempre tivemos a China como uma região, né, um país muito importante para os nossos negócios, né? Tivemos sim uma perda do nosso market share na China, que antes estava mais de 90%, hoje eu diria que nós estamos em torno de 50%. Novas GPUs estão sendo desenhadas para serem eventualmente comercializadas com a China. Grandes empresas chinesas são parceiras da NVIDIA de longa data e, obviamente, vindo para a nossa região, é algo que a gente está atento. Não que não nos preocupe, obviamente a gente tem que estar preocupados, mas a gente sabe também que não é simplesmente o fato de qualquer empresa aparecer com um novo chip ou com uma nova placa. É uma empresa ter a capacidade de entregar uma solução completa através do nosso ecossistema, que consiste em empresas de software, pesquisadores, startups e, obviamente, novos conceitos aí de conexão entre GPUs. Então, todo esse ecossistema, eu diria que qualquer empresa vai demorar o quanto nós demoramos, que foi um fato aí ao longo desses 15 anos, montando essa cadeia de produtividade aí para entregar o melhor para os clientes finais. Obrigada, Márcio. Agora aqui no nosso WhatsApp, o Samir, que nos acompanha de Santa Catarina, faz uma pergunta para o senhor. Ele, na verdade, quer saber se a NVIDIA vê uma evolução no consumo de energia ou uma evolução na geração de energia para suprir as demandas de inteligência artificial. Não, isso é fato, né? Cada vez mais a gente está usando os recursos aí de computação inteligente, né? A IA generativa veio, grandes exemplos aqui que vocês estão vendo, tudo isso criado digitalmente, então isso requer muito poder computacional, mas do nosso lado, como eu havia comentado, toda e qualquer nova geração de hardware, ela vem com o propósito de entregar mais poder computacional e com as otimizações do software, ela vem consumindo menos energia. E isso também está levando as empresas que trabalham na infraestrutura de montar um data center, de trazer novos conceitos de refrigeração à água, novos conceitos de dissipação do ar para melhorar esse consumo energético, e nós trazendo novas arquiteturas mais densas, que demandam menos espaço físico, que seria mais fácil da gente conseguir refrigerar aquele nó. Então, tudo isso, toda essa evolução tecnológica, obviamente, a gente está pensando sim nesse quesito do consumo de energia. O Brasil é um forte candidato para estar recebendo grandes data centers, temos abundância em energia hídrica, temos abundância em energias renováveis, muitas usinas estão sendo implementadas no norte do país, mais ao sul, aproveitando toda essa bacia hídrica que a gente tem, também tem vários projetos de data center aqui para o país, e os outros países também na nossa região estão se movimentando para poder atrair a demanda computacional das multinacionais. Márcio, aproveitando a nossa conversa, gostaria de ouvi-lo a respeito da Argentina, que historicamente é um país importante do ponto de vista econômico para a região da América Latina, mas que nas últimas décadas passou por vários desafios do ponto de vista econômico. Pouco a pouco, o país vem se reconstruindo, outras empresas americanas de outros segmentos começam a olhar também para essa reconstrução econômica da Argentina, considerando o vizinho aqui do nosso Brasil. O que a Argentina hoje representa para a NVIDIA? É um mercado com crescimento potencial? Como vocês avaliam o país? Por gentileza, Márcio. Pois não, uma boa pergunta. Temos pouca visibilidade de projetos de data center ou de grandes projetos de inteligência artificial sendo desenvolvidos na Argentina. Diferentemente do que a gente vê, por exemplo, no Uruguai. A gente vem acompanhando, obviamente, essa melhora econômica da Argentina, entretanto, ainda não está impactando os nossos negócios na região. Então, assim, temos
contatos e atividades com algumas universidades, principalmente na capital, ali em Buenos Aires, mas nada que traga aqui agora números relevantes ou projetos relevantes para essa tua pergunta. Junqueira. Bom, Márcio, hoje a NVIDIA estuda algum tipo de M&A, fusão, algum tipo de mudança também para outros negócios, além do core business dela de data centers e CPUs? Não que eu saiba, e vou te ser bem sincero, a NVIDIA sempre foi muito focada na questão de continuar desenvolvendo novas GPUs, novas arquiteturas de GPUs, que são configurações com múltiplas GPUs. A gente não só está no mercado de data center, mas também somos muito fortes, obviamente, no mercado de gaming, no mercado de computação de alto desempenho, muito voltado aí para os laboratórios nacionais. A questão também o mercado de veículos autônomos. Temos aí várias soluções voltadas para veículos autônomos e, ultimamente, com o avanço da inteligência artificial, estamos entrando também muito forte no mercado de robótica, no qual nós já tínhamos soluções desde 2012 para atender essa demanda computacional. Então, assim, não existe nenhuma aquisição em mente agora. Temos comprado algumas empresas de softwares que antes faziam parte do nosso programa de aceleração às startups. É um programa chamado Inception, onde a gente pega, assim, as empresas desde o seu modelo ali, do começo daquela tecnologia, e damos a eles todo o conhecimento necessário para que eles possam acelerar o desenvolvimento do produto deles e chegar ao mercado. Então, das últimas aquisições que fizemos, isso é público, foram empresas que desenvolveram softwares, por exemplo, de orquestração do processamento das GPUs, para que, quando nós venhamos a vender um data center para um cliente específico, o nosso objetivo é que aquele cliente utilize ao máximo e em todo momento todo o poder computacional que ele comprou. Então, são empresas que têm ali uma visão muito futurista, que a gente, quando vê que é um grande diferencial e que agrega valor às nossas soluções, a gente tende sim a fazer um aporte financeiro. Márcio, eu quero agradecer muito o espaço na sua agenda. Alinhamos com a assessoria da NVIDIA aqui no Brasil a conversa até 1h30 da tarde. Agora 1h mais 29 minutos, hora de Brasília. Passou muito rápido. E eu quero deixar aqui o convite público. Primeiro, o agradecimento pelo espaço, pela conversa, pelo fato do senhor ter sido tão solícito em relação às perguntas feitas por nós três e também pelo nosso público, e por isso fica aqui o convite para que a gente consiga estabelecer uma nova conversa num breve período, quem sabe. Muito obrigado pela gentileza, Márcio, foi uma alegria recebê-lo aqui na TC News. Eu que agradeço, sucesso aí para vocês e pode contar com a gente aqui, tá? Tendo disponibilidade, a gente vai ter o maior prazer de estar conversando com vocês aqui, tá bom?